Pronto, galera, tá valendo agora, tá bom? Tá gravando a aula. E a gente vai fazer o que hoje, tá? A minha proposta aqui para trabalhar com vocês. A gente pegar o que a gente viu na aula passada e fazer uma aplicação em algumas questões. E aí eu trouxe também para vocês aqui uma prova que caiu do ano passado, uma questão que caiu do ano passado, do Enem, cobrando esse assunto para vocês darem uma conferida como é que faz isso, tá bom? Aí hoje eu vou deixar uma atividade para vocês lá no Classroom, tá? Valendo a presença de vocês. Eu já percebi que algumas pessoas fizeram a atividade, né, que era só uma questão que eu deixei da aula passada para vocês fazerem. E eu acho que encerra até meia-noite hoje, né? Então ele deixa até amanhã, eu acho, para vocês terminar essa atividade. Aí quando terminar a atividade, eu vou pegar esses dados, tá bom? E aí eu vou dar a presença de vocês. Então, deixa eu botar aqui, só para a gente recapitular o que a gente viu na aula passada. Tá aqui. A gente trabalhou com o número de oxidação. Deixa eu só voltar uma página aqui. Eu acho que foi essa atividade aqui que eu deixei para vocês, não foi? Ó, até desenhei aqui, ó. Atividade de casa. Vocês conseguiram fazer essa atividade? Tiveram alguma dificuldade aí em fazer ela? Tá bom, ó. Como o pessoal não me encaminhou ainda, eu vou deixar aqui em stand-by ela, tá bom? Aí vocês me cobrem ela depois que eu dou uma conferida. Então eu vou passar aqui o slide. A gente vai pegar a aula 2 hoje, né? Ó. Deixar aqui, ó. Aula 2 hoje. Só mais tarde, Amanda. Quando vocês encaminharem, eu dou uma conferida lá, tá? Mas aqui a gente já vai tirar algumas dúvidas de vocês. Podem fazer lá sem nenhum problema que dá para desenvolver ela. Ó, eu peguei aqui alguns exercícios de fixação, tá? Inclusive, esses exercícios, algumas questões vão estar no TD que eu vou encaminhar para vocês. Tudo bem? Então, eu tenho esse exercício de fixação aqui que ele faz o seguinte, ó. Na seguinte reação química, aí ele te dá a reação química. Aí ele vai falar assim, ó. O elemento zinco oxida-se e reage como agente oxidante. O elemento zinco oxida-se e reage como agente redutor. O elemento zinco reduz-se e reage como agente redutor. O HCl é um agente redutor, a equação classificada como reversível. Então, vocês vão olhar assim, porra é essa aí, professor? Você não ensinou isso pra gente não, tá? Você ensinou lá a questão de oxidação, de redução, número de NOx, mas o senhor não abordou isso aqui, ó. Agente oxidante e nem agente redutor. Aí eu vou abordar logo aqui, vou colocar essas observações aqui, ó, para a gente complementar, né, o nosso assunto. Então, primeira informação. A gente viu lá que os processos de oxidação, deixa eu só colocar aqui para a gente recapitular algumas coisas. E aqui eu vou colocar redução. Olha só, galera. No processo de oxidação, o elemento químico ele vai... Tudo bem, Tamires, né? Tá certo. Ó, o processo de oxidação ele vai ganhar ou perder elétron? Vocês lembram lá? Perder elétron, beleza. Então eu vou colocar aqui, ó. Perde elétrons. Então, o processo de oxidação perde elétron, enquanto o processo de redução há um ganho de elétrons. Então, eu falei para vocês também que a oxidação ela só existe se tiver o processo de redução e a redução só existe se tiver o processo de oxidação. Então, a ideia é essa, tá? Então, o que a gente pode tirar daqui? Professor, o que significa esse agente redutor ou agente oxidante? O agente oxidante é aquele que promove a oxidação do outro.
E o agente redutor é aquele que promove a redução do outro. Ou seja, deixa eu só colocar aqui de outra cor. Quem sofre o processo de oxidação, ele vai ser o meu agente redutor, ao inverso. E quem sofre a redução, ele vai ser chamado de agente oxidante. Olha só, eu tenho o agente redutor e o agente oxidante. O agente oxidante, aliás, o agente redutor, ele vai provocar a redução do outro composto. Ou seja, o agente redutor, ele sofre o processo de oxidação. Enquanto que o agente oxidante sofre o processo de redução. A ideia é essa, tá bom? O agente é aquele que promove, tá? Então, toda vez que você lê essa palavra aqui, agente, ele está promovendo a redução do outro. Se ele está promovendo a redução do outro, ele está sofrendo oxidação. Amanda, é assim, ó. O processo de oxidação está relacionado à perda de elétron. Um elemento químico perde elétron e para ele perder elétron, o outro, obrigatoriamente, ele tem que ganhar elétron. Então, quem ganha elétron sofre a redução. Perceba que o processo de oxidação e o de redução, eles são complementares. O que isso significa? Que só existe a oxidação se ocorrer a redução. Consequentemente, se o elemento químico está perdendo elétron, ele está promovendo o quê? O ganho de elétron de outro elemento químico. Por isso que ele é chamado de quê? De agente redutor. Porque ao perder o elétron, ele promove a redução do outro elemento químico. Aí ele é chamado de agente redutor. Quem sofre a redução, ele promove a perda do outro elétron, né? Que ele está ganhando elétron. Então tem um elemento químico doando para ele. Então ele é chamado de agente oxidante. Ele está promovendo a perda de elétron de outro elemento químico. Exatamente. Em uma reação de oxirredução, sempre eu vou ter alguém perdendo elétron e alguém ganhando elétron. Quem perde elétron, ele é chamado, né, de agente redutor ou processo de oxidação. Quem sofre a redução é chamado de agente oxidante. Então, vocês têm que anotar isso aí para não esquecer, tá bom? Então isso aqui, toda vez que a gente falar de agente redutor, agente oxidante, lembrar disso aqui, ó. Agente oxidante é aquele que está sofrendo o processo de redução. E o agente redutor é aquele que está sofrendo o processo de oxidação. Opa, alguém quer falar? Não? Eduardo, eu só estou colocando, repetindo o que a gente viu na aula passada, tá bom? A gente viu oxidação e redução, tá? Oxidação, perde elétron. O que eu estou complementando? Quem sofre oxidação, sempre ele vai ser chamado de agente redutor. Aliás, quem sofre oxidação, sempre chamado de agente redutor. E quem sofre a redução, sempre ele vai ser chamado de agente oxidante. A ideia é só essa. Isso. Exatamente. Esse elemento químico, ele está sofrendo oxidação, está perdendo elétron e ele pode ser chamado de agente redutor. Essa é a ideia. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui para resolver essa questão? A gente tem que saber quem é que está sofrendo oxidação e quem é que está sofrendo redução nessa reação química aqui. Ó. A gente tem que pegar essa reaçãozinha química aqui e verificar quem é que está sofrendo oxidação e quem é que está sofrendo redução. Beleza? Então, eu vou fazer aqui por partes, tá? Aí, o que a gente tem que fazer para analisar isso aí? Ó?
Eu vou até escrever ela aqui novamente. Vou colocar ela aqui, ó. A reação é essa aqui, ó. Zinco mais 2HCl são meus reagentes, formando os produtos, que é o cloreto de zinco mais hidrogênio, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai analisar, ó, os reagentes e os produtos. Gabriele, não é o contrário, tá bom? Ó. O oxidante ele é agente redutor. Assim, é o contrário na hora de você pensar, tá bom? E o redução é agente oxidante. Tem que ter cuidado com isso. Olha só, a primeira regra que a gente viu lá, da questão de oxidação, né, na aula anterior, vou até colocar aqui. Vocês lembram lá qual era a primeira regra para ver o processo de número de NOx? Vou colocar aqui, ó. Isso, substâncias simples, eles vão ter número de NOx igual a quanto? Ó. Substâncias simples, o número de NOx dele exatamente é zero. É igual a zero. Então aqui de cara eu já posso dizer, e os elementos metálicos também, né? Ó, o zinco é uma substância simples, é só o zinco aqui. Então eu já posso dizer que ele é zero. Qual é o outro? Oi? É o número de oxidação. Esse valor que fica aqui em cima, tá bom? E o hidrogênio, ó, por ser uma substância simples também, o número de NOx dele é zero. O HCl e o cloreto de zinco são substâncias compostas, então eles não estão dentro da primeira regra, tá bom? Aí eu utilizei uma outra regra também, a segunda regra aqui que a gente vai usar muito, que é a do hidrogênio, não é isso? Ó? Vou pegar aqui, ó. O hidrogênio ele pode assumir dois tipos de carga, mais um e uma carga menos um. A carga menos 1 é só quando ele se ligar aos elementos da família 1A ou da família 2A. São os metais alcalinos ou os metais alcalinos terrosos. Tá bom? Se você for analisar aí, tá? Ele está ligado, o hidrogênio aqui, ele está ligado ao cloro. E o cloro, ele é um halogênio, ele é da família 7A. Ele não pertence nem à família 1A, nem à família 2A. Consequentemente, a carga aqui do hidrogênio vai ser o que? Ó? Mais 1. Todo mundo entendeu por que o hidrogênio aqui é mais 1? Porque ele está ligado aqui, ó, ao cloro, não aos elementos da família 1A e nem ao elemento da família 2A. E o cloro, como essa molécula aqui ela é neutra, ela não tem nenhuma carga, então o cloro, para anular essa carga mais 1, ele tem que ter uma carga, ó, menos 1. Tranquilo aí, ó? Isso aqui é a mesma coisa a gente fazer aquilo lá, ó, que vocês fizeram na aula passada. Se eu pegar a molécula aqui, ó. Tá. É isso aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, desenhando aqui em cima, ó, só para a gente relembrar. Ó. Se o hidrogênio é mais 1, o cloro ele vai ser X. Aí aqui eu multiplico pelas quantidades que está em cima, né? Vai ficar as mesmas. Só que, como a molécula ela é neutra, ela não tem nenhuma carga em cima dela, então o somatório disso aí tem que ser igual a zero. E qual é o número somado com mais 1 que dá igual a zero? Vai ser o menos 1, não é verdade? Ó? Mais 1 menos 1, a carga resultante vai ser igual a quanto? Ó? A zero. Por isso que o cloro ele vai adquirir uma carga aqui, menos 1. Ok? Opa, Jennifer. Tá. Vou colocar aqui, ó. Vou só apagar aqui, Jennifer, só para a gente rever isso aqui, ó. A ideia é a seguinte, Jennifer.
Se tu olhar para essa molécula, vou até apagar aqui, ó, talvez se confunda, né? Ó. A molécula de HCl, se você analisar ela aí, ela não tem nenhuma carga em cima dela. Isso está me informando o quê? Que essa molécula, ela é eletricamente neutra, ela não tem carga. Isso está me dizendo que o somatório das cargas do elemento hidrogênio com o elemento cloro, ele tem que ser igual a zero. Aí o que eu sei lá da segunda regra? Eu sei que o hidrogênio ele vai adquirir carga mais 1. Por quê? Porque ele só adquire carga menos 1 quando ele está ligado aos metais, né? Aos elementos da família 1A ou ao elemento da família 2A. Aí que eu posso dar até uma dica para vocês. Geralmente, quando ele vem com a carga menos 1, ele vem depois da molécula. Tipo assim, ó, hidreto de sódio, ele vem depois, ele fica depois da molécula. Geralmente, quando ele vem antes da molécula, que é o caso aí do HCl, a carga dele é o quê? Mais 1. Sim, Gabriel, também deveria fazer o jogo da velha. Esse aqui também dá para fazer, mas nem precisa, né? Dá para ver de cara como é que é o esquema aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Eu peguei aqui, ó. Eu sei o seguinte, que o hidrogênio ele vai ter uma carga mais 1. Então, eu venho aqui e coloco a carga dele mais 1. O cloro, eu não sei qual é a carga dele. Vamos dizer que eu não sei qual que vai ser a carga dele. Então, eu vou chamar aqui de X. Aí, eu vou pegar as cargas e multiplicar pelo valor que está aqui em cima. Tá bom? Então, mais 1 vezes 1, que é um hidrogênio só, vai dar mais 1. X vezes um cloro que tem lá, dá X. E eu sei que o somatório dessas duas cargas, elas têm que ser igual a quanto? A zero. Então, como é que eu resolvo isso, professor? É simples, ó. Mais 1 mais X é igual a zero. Colocando X em evidência, tá? Esse mais 1 ele vai passar aqui lá para o outro lado com sinal oposto. Então, vai ser o quê? Menos 1. Então, o valor do cloro é menos 1, né? O valor do cloro aqui é menos 1. Então, eu posso ir lá diretamente lá na minha equação e fazer assim, ó. Hidrogênio mais 1, cloro aqui, ó, menos 1. Opa, vou botar aqui, aí. Passei sem querer. Tá? Então, aqui eu já sei o número de NOx do hidrogênio e sei o número de NOx também do cloro. Deixa eu ver aqui o Eduardo. Ah, ok. Então, vamos continuar aí, tá? Então, eu venho para esse outro elemento químico aqui, ó. O cloreto de zinco, tá certo? Deixa eu ver. Exato, ó. Tem uma quarta regra que eu falei para vocês, que eram os elementos que tinham número de NOx constante, tá bom? Aí, entre esses, o zinco, ele tem sempre uma carga o quê? Mais 2, tá certo? Então, já sei que aqui o zinco, ó, a carga dele é mais 2. E eu quero saber qual é o valor aqui do cloro, qual vai ser o valor da carga do cloro. Aí eu faço essa mesma continha que eu fiz ali em cima, ó. Eu vou pegar aqui. Eu vou só tirar esses aqui para facilitar nossa continha. Manter o jogo da velha aqui. Pronto. Oi? O cloro. O somatório das cargas dele tem que dar menos 2 para anular essa carga mais 2. Aí tem que ter cuidado, tá bom? Que é isso que eu queria mostrar para você, ó. Que é isso aqui, ó. O zinco... Rapidinho, Eduardo. Cloro 2. Vai, fala aí. Não, esse sinal positivo não quer dizer que ele ganhou, quer dizer que ele perdeu, por isso que é positivo, tá bom? Então, os metais alcalinos da família 1A,
todos da família 1A, sem exceção, deixa eu colocar aqui, ó, todos da família 1A, eles vão ter carga mais 1. Todos da família 2A vão ter carga mais 2. Aí eu tinha citado lá a platina, né? A platina, ou foi a prata, perdão. Acho que eu coloquei aí a prata. Deixa eu botar só aqui, ó. Eu coloquei a prata, que é o Ag, sendo carga mais 1. O alumínio é carga mais 3, não é? Eu botei o Al aí sendo carga mais 3. E o Flu, ele sempre vai ter uma carga menos 1. Tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, o Al, que é o alumínio, que é uma carga sempre mais 3. Então, esses elementos químicos, eles vão ter o número de NOx dele, que a gente fala que é constante. Beleza? Não muda. Existem outros elementos químicos que vão mudar o número de NOx deles? Sim. Tá? Os outros elementos químicos, dependendo da situação, o número de NOx deles vão ser utilizados. Mas aí a gente utiliza essas regras, né? As 4 regras lá que eu ensinei para vocês. Tá? A única que faltou eu listar aqui, eu acho que foi a do oxigênio. Então, ó, quem foi que falou que o número de cloro ele ia ser menos 2, né? Acho que foi a Jennifer. Mas vamos lá, ó. Só para me mostrar como é que vai ser, ó. O zinco é mais 2, o cloro eu vou chamar de X. Então eu vou multiplicar esse valor com o daqui de cima, ó. Perceba que eu só tenho apenas um único zinco. Então, mais 2 vezes 1 dá mais 2. Só que aqui, ó, o cloro eu não tenho só 1, eu tenho quantos? 2. Então, x vezes 2 vai dar aqui, ó, 2x. E o somatório dessas cargas vai ser igual a 0. Então, você vai vir aqui e vai resolver o seguinte, ó. Mais 2 mais 2x é igual a 0. Aí você vai colocar o 2x lá em evidência, não é isso? Ó? Vai colocar aqui em evidência. Então, vai ficar 2x igual. Esse mais 2 passa aqui para o outro lado negativo, menos 2. Então, quando tu fizer esse 2 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x menos 2 dividido por 2. Então, o valor de x aqui ele vai ser igual, ó, a menos 1. Tá bom? Ó? Menos 1. Exatamente, ó, como são 2 cloro, cada cloro tem uma carga menos 1, então o somatório dos 2 cloros daria menos 2, que aí anula essa carga aqui mais 2. Deu para entender? Ó? Eu nem precisaria fazer essa continha, dava para fazer aqui de cara. Ó. Então, galera, perceba aí o que a gente fez. Deixa eu separar isso aqui. A gente pegou e determinou as cargas para cada elemento químico. E isso aí vai permitir agora eu dar a resposta correta, eu analisar as respostas. Eu vou colocar aqui, ó, o zinco aqui é 0, o hidrogênio mais 1, o cloro menos 1, o zinco aqui, ó, ficou mais 2, o cloro aqui menos 1 e o hidrogênio 0. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou analisar aqui, ó. O que está antes da setinha? O que está antes da setinha são quem? Os reagentes ou os produtos, galera? Lembra lá? São os reagentes, exatamente. Ó. Eu tenho aqui os meus reagentes. E do outro lado eu tenho os meus produtos. Opa, ficou meio esquisitão aí. Deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui. Parece... Eu estou na primeira série aqui, escrevendo. Só ajeitar aqui, galera. Para aí. Deixa aqui direitinho. Produtos. Olha só. A gente vai analisar o elemento químico aqui dos reagentes e vai ver lá nos produtos. Como assim, professor? Vou pegar aqui, deixa eu marcar texto, acho que fica legal. Tem uma cor clara aqui, ó. Vou pegar aqui e vou analisar o zinco. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Analisa aqui o zinco. O zinco aqui, nos reagentes, a carga dele é o quê? 0. Tá bom?
Não ficou legal não. Você pega aqui, ó. Ficou 0. Quando você vem aqui e compara ele lá nos produtos, vou pintar novamente ele aí, ó. Você compara ele aqui nos produtos, somente o zinco. A carga dele ficou o quê? Mais 2. Isso, Alisson. Eu uso essa mesinha aqui digitalizadora, tá? Olha só, confere aí. O zinco está 0 e ele passou agora lá no produto por mais 2. Ele ganhou ou perdeu o elétron? Exatamente. Perdeu quantos elétrons aí, Eduardo? 2 elétrons. Ótimo, ó. Ele está saindo de 0, vindo para uma carga mais 2, quer dizer que ele, ó, perdeu. Bota aqui mais 2, mas é 2 elétrons, tá bom? Ele perdeu aí 2 elétrons. Se ele perdeu, ó, tá bem aqui, ó. Ele está sofrendo um processo de oxidação e ele é chamado de agente redutor. Beleza? Vamos analisar os outros, tá? Só para a gente ver todos aí. O outro elemento químico que eu quero avaliar é esse aí, ó, o hidrogênio, tá? Eu quero analisar o hidrogênio. Vou pegar aqui o hidrogênio, ó. Ele está mais 1. E aqui do outro lado ele está 0. Não é isso, ó? Ele está saindo de mais 1 e indo para 0. Então se eu pegar aqui, ó. Deixa eu botar uma cor aqui diferente, só para destacar. Ele está saindo de mais 1 e está vindo aqui para 0. Mais 1 lá nos reagentes e ele passou aqui para 0. Ele ganhou ou perdeu o elétron, galera? O que vocês acham? Ganhou elétron. Então, o hidrogênio, eu sei que ele está sofrendo um processo de quê? De redução. Não é isso? Ó? Sofreu o processo de redução, o hidrogênio. Aí você pode estar me perguntando assim, professor, então o cloro, o que acontece aí com o cloro? Vamos analisar o cloro. Depois a gente vai para as respostas, tá, gente? Só aqui, ó. Vou botar outra cor aqui, ó. O cloro. Aqui nos reagentes aí tem que... Qual a carga dele aqui nos reagentes? Menos 1, não é isso? Ó? Lá nos produtos, o cloro, qual é a carga dele? Se a gente for analisar aí. Também é menos 1, não é isso? Ó. Se a carga dele é menos 1 nos produtos, aliás, nos reagentes é menos 1. Se a carga dele é menos 1, vou colocar só aqui, ó. E nos produtos ele é menos 1, houve alteração de elétrons aí nele? Não teve nenhuma alteração. Então ele não sofreu nenhuma oxidação e nenhuma redução, tá bom? Então agora a gente consegue resolver a questão correta, tá bom? Oi? Ele é constante, ele não está sofrendo processo de oxidação, ele não está sofrendo a perda de oxidação no processo, tá certo? A ideia é essa. Então, vamos pegar aí, ó. Vamos analisar no que a gente pensou aí. O item A. O elemento zinco oxida-se, sofreu oxidação, já que ele sofreu perda, né? E reage como agente oxidante. A gente viu que não, né? O agente, ele aqui é o agente redutor. Então, tá falso devido a isso. O item B. O elemento zinco oxida-se e reage como agente redutor. Perfeito aqui, ó. O zinco está sofrendo oxidação e ele está agindo como agente redutor. Então, o item correto aqui, ó, seria o item B. O item C. O elemento zinco sofre redução? Não, né, gente? Está falso isso aqui, ó. Ele não sofre redução, ele sofre oxidação. Aí, cuidado, ó. Aqui ele coloca assim, o HCl, que é a molécula toda, é o agente redutor? Olha só. Se a gente for analisar aqui o HCl, ele não é, porque eu tenho um hidrogênio sofrendo redução, né? Ó. O hidrogênio que está sofrendo um processo de redução dentro da molécula.
Então ele não está atuando como agente redutor, ele estaria atuando como agente oxidante. Mas perceba que eu estou analisando a molécula por inteiro, tá? E o elemento dentro dessa molécula ele sofre um processo de redução. Então, consequentemente, ele estaria atuando como agente oxidante. Então está falso, tá? Está falso também aqui. E por último, o item E, ele fala assim, a equação é classificada como reversível. Professor, o que é esse processo reversível? A gente vai trabalhar isso aqui quando estiver estudando equilíbrio químico, que é mais lá na frente, tá? Nem sei se esse ano dá para ver isso ainda. Mas como é que eu sei, professor? É só se tivesse uma outra seta aqui, ó. Quando tem uma seta indo e voltando, quer dizer que está em equilíbrio químico, né? Tem um processo reversível. Quando eu só tenho uma seta indicando para um lado, lá para os produtos, no caso, esse processo é dito irreversível. Ele não volta, tá bom? Deixa eu entender aqui, Alisson, a questão da multiplicação do cloro. Quando calcula o número de oxidação, é isso, Alisson? Ou é no processo de dizer se ele é um agente redutor ou oxidante? Ah, sim, beleza. Ele não vai influenciar, Alisson, porque ele não há alteração no número de NOx dele. O número de NOx dele é sempre -1. Então, como não alteração, ele não interfere no processo, tá bom? Mas o hidrogênio sim, ó. O hidrogênio está saindo de +1 e indo para 0. Ou seja, ele está ganhando elétron, né? Ele está sofrendo um processo de redução, consequentemente, ele estaria atuando como um agente oxidante. Tranquilo? Posso passar aí, galera? Ótimo, vou passar aqui. Vamos para a segunda questão. Pronto. O que eu quero que vocês façam aí, tá bom? Eu vou dar um tempo aqui para vocês dar uma olhada, uma lida aí na questão. Eu tenho que beber um pouquinho de água aqui que estou morrendo de sede. E vocês vão responder baseado... Essa questão é muito parecida com a outra. Qual é a diferença nessa aí? Essa aí é mais fácil, porque essa aí já tem as cargas lá em cima. Você não precisa dizer, né? Você não precisa contabilizar as cargas. Então vocês vão aí, rapidinho, volto já. Só beber um pouco da água aqui, galera. Rapidinho. Pronto, voltei aqui. Conseguiram desenrolar a questão aí? O pessoal já colocou aqui os itens aqui. Ó, eu vou ser criterioso, eu vou ficar fazendo as coisas aqui, tá? Sei que a galera já pegou, mas eu vou fazer parte a parte aqui pro pessoal que não conseguiu pegar ainda as ideias. Então eu vou vir aqui, ó.
pegar o número de oxidação. O níquel, como ele é uma substância simples, é 0 aqui, tá? E eu vou comparar ele aqui do outro lado. Então, quando eu venho aqui, ó, avalio, ele está saindo de 0. Vou até colocar aqui, ó, níquel, tá? Quando eu analiso aí, ele está saindo de 0 e ele está passando lá para níquel 2+. Então ele está sofrendo um processo de oxidação ou um processo de redução, galera? Sofrendo oxidação, ele está perdendo aqui, ó, 2 elétrons, né? Os 2 elétrons aqui estão sendo perdidos, então ele está sofrendo um processo de oxidação. Aí eu vou analisar aqui, ó, o íon cúprico com o cobre. O cobre, como não tem nada aqui, é uma substância simples, ele é 0. Então ele está saindo de +2 e indo aqui para 0. Então, cobre, o íon cúprico, +2, está indo aqui, ó, para cobre 0. Então, quando a gente analisa, faz o mesmo processo de análise, tá? Ó. Ele está com +2 e vindo para 0, ou seja, ele está ganhando elétron, tá bom? Então, ele está aqui, ó, ganhando esses 2 elétrons que foram perdidos ali. Então, ele está sofrendo um processo de redução. E o que a gente viu? Quem sofre oxidação, ele é chamado de agente redutor. Quem sofre a redução é chamado de agente oxidante. Então, essas aí são as informações. Aí vamos analisar aqui o item A. O níquel é o oxidante porque ele é oxidado. Vocês marcaram qual, gente? A B? Vamos lá, ó. Quando ele fala é o oxidante porque ele é oxidado, ele está dizendo que aqui ele é o agente, né? Ó. Bem aqui, ó, fica subentendido que ele está chamando aqui de agente, tá? Ó. O item B fala assim, o níquel é o redutor porque ele é oxidado. Exatamente, ó. Ele é o agente redutor porque ele está sofrendo um processo de oxidação. Tá bom? Então, o item B aí. Alguma dúvida, gente, em relação a esse item aí? Alguma perguntinha aí sobre ele? Não, acho que a galera... Opa, a Raquel não entendeu. Tá, Raquel, vou tentar explicar aqui, ó. A grande questão aqui era a interpretação aqui do que ele está dizendo, tá? Eu vou pegar item por item. Tu entendeu aqui porque o níquel é o oxidante, né? Porque ele está sofrendo oxidação, porque ele é o agente redutor. E o cobre ele está sofrendo redução, né? Ele está ganhando elétrons, então ele é o agente oxidante, beleza? Então a gente vai fazer a avaliação em cima desses critérios, ok? Então eu vou pegar item por item. O item A fala assim, ó, o níquel é o oxidante porque ele é oxidado. Ele está dizendo assim, ó, o níquel é o agente oxidante porque ele é oxidado. Não, ó, o níquel é o agente redutor por quê? Porque ele sofre oxidação. Então, o que está errado nessa construção aí? Quando ele coloca assim, ó, ele é oxidante porque ele é oxidado. Não, ele é o redutor porque ele é oxidado, entendeu? Então, aqui está errado devido a isso. Vou pular o item B. O item C fala assim, ó, o íon cúprico, que é esse aqui, ó, o cobre com a carga lá em cima, é o oxidante porque ele é oxidado. Ele até é o agente oxidante, né? Mas é por causa que ele sofre o quê? A redução, ó. Ele não é oxidado, ele sofre o processo de redução. Então, estaria errado devido a isso. O item D fala assim, ó. O íon cúprico é o redutor. Não, ele é o oxidante.
Então, já começa a frase errada. O erro está aqui. Porque ele é reduzido. Beleza, ele é reduzido. Mas ele é o oxidante. Então, por isso que esse item aqui está errado. O item E fala assim, ó. Não se trata de reação redox. Professor, o que é reação redox? É uma reação que acontece oxidação e redução. Então, tá errado, né? Na verdade, se trata, né? Quando ele coloca não se trata, o não aqui mata a questão. Se trata sim de uma reação redox, ou seja, uma reação que acontece um processo de oxidação e um processo de redução. Ok, Raquel? Tudo bem? Por nada. Ó, vou passar aqui para outra questão. Essa questão aqui, ela é uma questão que te cobra um pouco mais, entendeu? Para te resolver ela. Mas é uma questão boa. Uma questão que pode cair aí na prova do Enem tranquilamente, né? Claro que teria um texto um pouco maior, mas é uma questão muito boa. Ele fala assim, ó. O agente ativo dos alvejantes, só mudar aqui, de uso doméstico é o íon hipoclorídrico. Tá aqui, ó, o íon que ele coloca. Nos processos de branqueamento, esses íons sofrem redução e significa que... Professor, o que ele está falando aí para mim que eu não entendi bem, né? Ele está falando o seguinte, ó. Quando tu pega lá... Hoje em dia nem se usa mais esse hipoclorídrico para branquear as roupas. Mas vamos pegar aí 10 anos atrás. A galera tá com a roupa branca com uma mancha lá. O que o pessoal utilizava para tirar a mancha de roupa branca, galera? Fala aí para mim. Conhecimento de vocês. Vamos colocar aqui a água sanitária, tá bom? Água sanitária. Que aí tem aqui boa, né? Que é uma delas. Aí pega lá, tacava água sanitária na água e deixava ela bem branquinha. Ou então ficava amarela, né? Uma coisa ou outra. E o que deixava a roupa branca lá, o que tirava essa mancha, é esse íon aqui, ó. O íon hipoclorito, tá? Que é esse composto aqui, presente nela. Então eu vou deixar aqui, ó. Cl-O-. E ele está me falando o seguinte, ó. Nos processos de branqueamento, esse íon sofre um processo de quê? De redução. Ou seja, esse íon aqui, ele vai ganhar elétron ou perder elétron, galera? Exatamente. Ele está sofrendo aqui, ó, o processo de redução. Consequentemente, ele vai sofrer um processo, ele vai ganhar elétrons. Então, vamos lá. Enquanto que a mancha lá ia sofrer o processo de oxidação, não é isso? Ó? Então, o item A fala assim, ó, as substâncias que sofrem a ação do hipoclorito recebem elétrons. Pensa aí comigo, galera. Pensa comigo aqui. Ó. Deixa eu botar aqui em amarelo. Ó. A substância que sofre a ação do íon hipoclorito recebe elétrons? Não, pelo contrário, né? Essa substância aqui, se o íon hipoclorito está sofrendo a redução, vou até colocar aqui, ó. A substância que vai trabalhar lá com ele, obrigatoriamente, ela vai ter que sofrer um processo que a gente chama de oxidação. E quem sofre oxidação não ganha elétron. Ele vai fazer o que? Ó? Perde elétrons. Então, de cara eu já posso dizer que esse item aí, ó, tá errado. Ele está falando, sofre o processo, recebe elétrons. Não vai receber não, vai perder elétrons, ok? O primeiro item aí está errado devido a isso. O item B, ocorre diminuição do número de elétrons na sua estrutura.
ocorre diminuição do número de elétrons na sua estrutura. Olha só, galera. Se a redução ganha elétrons, tem sentido eu dizer que os elétrons vão diminuir? Tem nenhum sentido, tá bom? Então, isso aqui, ó, tá errado devido a isso aqui, ó. Tá falso também, ó. Falso, falso. Aí, o item C. O íon, né? O íon aqui, hipoclorídrico, é agente redutor? Ô, meu filho. Se ele está sofrendo um processo de redução, ele vai ser o meu agente oxidante. Né? Tem nem o que pensar. Tá errado. Ele não é agente redutor, é agente oxidante. Tá falso também. O item D. O íon hipoclorídrico é convertido em cloro elementar ou íon cloreto. Professor, que é isso aí, professor, que você está falando aí? Ele tem uma linguagem técnica, tá bom? Ó, ele está falando o seguinte, ó. Esse íon aqui, Cl, O-, ele vai ser convertido em cloro elementar, tá bom? Toda vez que ele falar em elementar, tipo oxigênio elementar, hidrogênio elementar, ele está falando isso aqui, ó. Se é o cloro elementar, é o cloro formado por um único elemento, que é o Cl2. É o gás cloro, tá? É o cloro elementar. O oxigênio elementar é o O2. Hidrogênio elementar, I2. Entendeu o esquema desse elementar? E ele fala também que ele é convertido no íon cloreto. Esse íon é esse aqui, ó, o Cl menos o íon cloreto. Também aqui, vou botar aqui na forma aquosa aqui. Não tem problema nenhum não, que o estado físico dele, tá bom? O que eu quero analisar aqui é o seguinte, ó. Eu quero analisar o número de NOx. Perceba que essa molécula aí, desse íon, deixa eu só apagar aqui, ó. O Cl ao menos, deixa eu botar a canetinha, tá aqui, ó. Eu sei o seguinte, ó. Cl, O, tá vendo essa cargazinha aqui em cima dele? Essa carga negativa? Essa carga negativa está dizendo que o somatório das cargas tem que ser igual a quanto? Menos 1. Então, quando eu fizer aqui o cálculozinho dele aqui, ó, fazer o cálculo dele, o somatório dele não tem que dar igual a zero, que nem aquela que a gente fez. O somatório das cargas tem que ser quanto? Ó? Menos 1. Então, vamos lá. Como é que eu faço esse cálculo? É assim, ó. O oxigênio eu sei que é menos 2. O cloro eu chamo de X. Aqui, como é 1 e 1, vai ficar a mesma coisa. Menos X. Somatório das cargas aqui tem que ser igual a menos 1. Então, quando eu reorganizar isso aí, vai ficar assim, ó. X vai ser igual... Esse menos 2 vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar mais 2 menos 1. Então, X vai ser igual a mais 1. Tá bom? Então, se a gente for analisar aqui somente o cloro ele tem uma carga mais 1 aqui, ó. Quando ele se transformar no íon cloreto, né, aliás, no cloro elementar, a carga dele vai ser igual a quanto? Ó? A 0. Então, quando ele sai de mais 1 para 0, ele ganhou ou perdeu elétrons? Hein, galera? Quando sai de mais 1 para 0, ganha ou perde elétrons? Ganha, né? Então, sofre o processo aqui de redução. Ok. Quando ele sai de mais 1 para menos 1, ele ganha ou perde elétrons? Tá bem? Exatamente. Então sofre também o processo de redução. E ele fala lá na questão que ele sofre o processo de redução. Então essas transições aqui é correta ele me informar isso. Então esse item aí, ó, o item D, é o item correto. Tá bom? E o item E fala, não ocorre transferência de elétron. Tá falso, tá? Ocorre sim. Então esse aqui é falso. O item verdadeiro aí seria o item D.
Eita. Posso. Posso sim, tá? Vou repetir aqui para vocês. É porque essa questão é uma questão bem técnica, né? Você tem que pegar nas entrelinhas. Ele te dá informações, mas não são informações totalmente completas. Tu tem que fazer algumas suposições, né? Para determinar o que ele está te dizendo. Também dá para fazer isso por descartar, tá? Mas olha só, quando ele fala que esse íon clorídrico ele faz lá o processo de branqueamento, através de que esse íon sofre um processo de redução. Então ele está me dizendo que a água sanitária ela sofre a redução. Se ela sofre a redução, a substância que ela vai trabalhar, consequentemente, vai sofrer o processo de quê? Oxidação. Então vamos lá, o item A. A substância que sofre a ação do íon hipoclorídrico recebe elétrons? Olha, quem está sofrendo a redução é quem ganha elétron. E quem sofre a redução não é a substância, mas sim quem? O íon hipoclorídrico. A substância ela sofre o processo de oxidação. Ou seja, ela estaria perdendo elétron e não ganhando. Então, por isso que o item A não é verdadeiro. O item B. Ocorre diminuição do número de elétrons na sua estrutura. Ele está dizendo assim, que o íon Cl ou menos, ele vai perder elétrons, porque está ocorrendo a diminuição do número de elétrons, tá bom? Só que ele está me dizendo que, lá no texto, ele fala que ele sofre redução. Se ele sofre redução, ele ganha elétrons. Se ele ganha elétrons, ele não pode diminuir a quantidade de elétrons. É incoerente isso, né? Na verdade, ele vai aumentar a quantidade de elétrons dele. Então, estaria errado devido a ele colocar aqui, diminuição. Na verdade, acontece um aumento, não a diminuição. O item C. O íon hipoclorídrico é agente redutor? Claro que não. Se ele sofre a redução, ele tem que ser quem? O agente oxidante. Então não pode ser. O item E. Vou pular o item D aqui. O item E. Não ocorre transferência de elétron? Meu amigo, na próxima questão ele fala, esses íons sofrem redução. Se sofre redução, ele está ganhando elétron. Então está tendo transferência de elétron. Então quando ele coloca essa negação aqui, não, está falso de cara. O que nos sobra é o item D, tá? E o item D ele fala assim, o cloro é convertido, e o íon, né, é convertido em cloro elementar ou íon cloreto. Tá aqui, eu fiz o que ele está me dizendo. Eu peguei, vou até colocar aqui, ele está falando que esse íon, Cl ou menos, ele é transformado em cloro elementar, tá aqui, E a segunda hipótese que ele fala aí, que esse íon ele é transformado em o íon cloreto. Tá aqui, Aí, o que eu fiz? Eu determinei aqui o número de NOx do cloro no íon. Eu percebi que o número de NOx dele lá, fazendo as continhas aqui, né? Quando eu faço as continhas, o número de NOx dele vai ser mais 1. Então aqui, ele vai ter uma carga mais 1. Quando ele vem para cloro elementar, a carga dele vai ser 0, tá? Vai ser 0. Então, quando ele sai de mais 1 para 0, ele ganha elétrons. Então, ele sofre um processo de redução. Se ele está ganhando elétrons, ele está sofrendo um processo de redução. Está correta essa afirmação? Tá, bem aqui, Ele me diz na questão que ele sofre redução. Bem aqui, Ele está me dizendo que sofre redução. Então, essa reação é coerente com o que ele está falando. Vou analisar a segunda reação. Novamente, mais 1. E ele está indo aqui para menos 1. Novamente, ele está ganhando elétron. Ele está sofrendo um processo de redução. Então, o item D é verdadeiro. Quando ele fala assim, esse íon é convertido em cloro elementar. Que a gente viu aqui, sofrendo redução. Ou íon cloreto, sofrendo redução também. Então, o item D é o que, né, mostra a verdadeira reação química, as verdadeiras reações químicas, e que estão coerentes. Os outros itens, nenhum bate.
né? Nenhum é coerente, nenhum dá certo. Ok? Essa questão, esse item aí, você tem que desenhar aquelas equações lá, ela é bem complexa, mas dá para você fazer a eliminação, né? Sair eliminando aí as questões. Mas ela é bacana, ela mostra que, a pessoa tem conhecimento, né? E essa aqui é muito boa também. Uma questão aí com, deixa eu ver, são 3 reagentes formando aí, ó, 4 produtos. Muito boa essa questão. Aí eu tenho um peróxido aí, tem um ácido sulfúrico, permanganato de potássio, uma reação altamente exotérmica. Vou deixar vocês tentarem fazer ela aí. Vou só beber uma água aqui de novo que vai embora aqui minha garganta aqui, que eu fico falando muito. Tô de ressaca, mas não é não, galera. Tô com sede mesmo. Tentem fazer essa questão aí, dá uma lida na questão. Quando chegar a gente resolve ela, rapidinho aqui. Ah, aquela questão lá era bem fácil de fazer. Vocês acho que não dava pra desenrolar ela. O pessoal já deu o toque aí, chutou a B já aí. A Jennifer, né, botou a B. O item E também, a galera colocou aí. Então, deixa eu ler essa questão, nem li ela. O fenômeno da óxido-redução ocorre em reações com transferência de elétrons. Sobre a reação do permanganato de potássio com o peróxido de hidrogênio, olha só, vamos só colocar, o permanganato de potássio é esse, o peróxido de hidrogênio é esse, né? Em meio ácido, esse aqui, ó, o ácido sulfúrico, representada pela equação não balanceada abaixo. Uma espécie do elétrons e a outra recebe esse elétron de maneira espontânea, que pode ser verificado pela variação do número de oxidação. Sobre essa reação é correto afirmar que... Aí ele vai dar várias perguntas aí. Antes de a gente ir para essas alternativas, a gente podia analisar aqui o número de NOx de cada um, né? Mas vamos lá, ó. Ele fala assim... Vou pegar as alternativas, acho que a gente trabalha menos, tá bom? Ele fala assim, ó, o manganês no permanganato de potássio tem NOx, ou número de NOx, igual 5 mais ou mais 5, tanto faz. Professor, quem é o manganês? Esse aqui, ó. Mn. E esse aqui é o permanganato de potássio. Eu ensinei lá para vocês, a aula passada, que a gente ia fazer o quê? Ó? A gente vem aqui, ó, pega ele, separa aqui, ó, 4, e a gente faz o jogo da velha, beleza? Para determinar o número de NOx dele. Vem aqui, ó, coloca aqui, dá certo. Então, eu vou usar algumas regras aqui que eu não vou escrever, tá, galera? Então, potássio é da família 1A. Então, sei que o número de NOx dele é mais 1. Manganês é o que eu quero. O oxigênio é menos 2. Beleza? Então, vai ficar aqui, ó, mais 1, x. Esse menos 2 vai multiplicar com 4, vai ficar menos 8. Total aqui, ó, vai ficar igual a 0. Se fizer as continhas aí, tá?
que aí eu não vou perder muito tempo, vai ficar aqui, ó, o x vai ficar igual a mais 7. Ou seja, né? O Gabriel já tinha colocado aí, ó. Ele vai ser mais 7. E aqui ele está dizendo que é 5 mais, tá? É falso, né? Ó, tá falso. Não tem como ser isso aí. Pegar o item B. O permanganato de potássio é a substância oxidante. Opa! A gente vai ter que analisar ele todinho. Então a gente vai ter que analisar todos. Fazer um ácido sulfúrico agente redutor. O oxigênio no peróxido de hidrogênio tem NOx médio mais 1. Essa aqui dá pra gente já descartar, né? Ó. O peróxido de hidrogênio, lembra lá da regra do peróxido? Que a gente falou que... Vou até relembrar ela aqui. Fala assim, ó. O oxigênio ele pode ter carga menos 2, que é geralmente a carga dele, menos 1, e ele pode ter uma carga mais 2. Tá certo? Aí eu falei o seguinte, ó. Mais 2 somente quando ele estiver ligado ao flúor. Só isso, quando tiver essa molécula. A única exceção. Menos 1 quando ele estiver formando o que a gente chama de peróxido. Tá bom? Quando ele forma peróxido, aí eu coloquei até um exemplo principal aí, que é da água oxigenada, que tem aqui, ó, peróxido de hidrogênio, a carga dele é menos 1. E ele está dizendo aqui, ó, que é mais 1. Então essa aqui eu já posso descartar, tá? É falso. Aí ele fala, o peróxido de hidrogênio é substância que sofre redução. Então eu vou ter que analisar caso por caso aí, tá bom? Então vamos lá, já colocar as cargas aqui desses aqui que a gente sabe, ó, mais 1, menos 2. Aqui o hidrogênio é mais 1, o oxigênio aqui é menos 1. Aqui, ó, mais 1. Opa! Deixa eu apagar aqui com uma borracha. O oxigênio, aqui ele tem a carga menos 2. Dá para fazer aqui de cabeça, ó, galera. Ó. 4 vezes menos 2 dá quanto a carga total aqui do oxigênio? Menos 8, né? Só que eu tenho um mais 2 daqui. Então, esse enxofre aqui ele vai ter uma carga mais 6. Deixa eu melhor fazer, né? Fica assim, ó. H2SO4. Então, fica assim, ó. Se a gente for fazer. Hidrogênio eu sei que é mais 1. Enxofre é X. Oxigênio menos 2. Aqui, ó. Fica mais 2, né? Mais 1 vezes 2 mais 2. Aqui fica X. Aqui menos 8. E tem que ser igual a 0. Quando a gente resolver isso aí, ó. X vai ser igual. Passa para o outro lado. X vai ser igual a mais 6. Então a carga aqui do enxofre vai ser mais 6. Tudo bem? Não, é mais 6, porque vai ter que ser igual a 0. E aqui, ó, quando tu passa o 8 para o outro lado, bota o x em evidência, o 8 é menos, ele passa para o outro lado positivo. Ó. O 2 é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, mais dá o sinal do maior, faz a subtração, não é isso? Ó? Por isso que deu mais 6 aqui. Tudo bem? Ótimo. Aqui, galera, eu vou dar algumas dicas aqui, tá bom? Aqui eu sei que o SO4, eu sei que aqui, ó, o oxigênio é menos 2, enxofre mais 6. E esse aqui, ó, obrigatoriamente aí tem que ser mais 2. Por quê, professor? Porque, ó, esse 4 vezes menos 2, se a gente for somar, aí vai dar menos 8, né? Ó. Como eu tenho mais 6, vai ficar aqui menos 2. Vai anular essa carga menos 2, aqui o manganês aí tem que ter uma carga mais 2. Tá bom? Estou fazendo direto aqui. Se tiver dúvida,
faz que nem eu fiz aqui, ó, as caixinhas e determina os valores. Gabriel, o enxofre aí é por causa que ele é mais 6, daqui, ó, a gente já fez o cálculo aqui do lado, ó. Toda vez que eu tiver esse íon aqui, ó, o SO4, tá bom? Toda vez que eu tiver esse íon aqui, ó, se tu for analisar SO4, o enxofre vai adquirir a carga mais 6 e o oxigênio carga menos 2. Ok? Ó, o oxigênio aqui é 0, tá? Ó lá de novo, ó. O íon SO4, ó. Eu tenho um SO4 aqui, ó. Potássio é mais 1. O enxofre aqui mais 6. O oxigênio menos 2. Da água, ó, o hidrogênio mais 1. O oxigênio aqui, ó, menos 2. Já coloquei aí, ó, todos os números de oxidação de todos os elementos químicos, tá? Tá aí. Tudinho. A gente vai analisar aqui agora o que ele está falando. O item B fala assim, ó, o permanganato de potássio é substância oxidante. Vamos analisar aqui o permanganato de potássio. O potássio, ele não influencia, a carga dele continua constante. O manganês, que é esse aqui, vou até circular ele aqui de vermelho, aqui, ó. Vamos ver o que está acontecendo com o manganês. Eu vou precisar de um espaço ali em cima para a gente visualizar isso melhor. Vou apagar aqui, ó. Já essas regras que eu já tinha passado para vocês. E a gente analisa isso melhor. Ó. O que eu vou fazer aqui, galera? Acompanhe aqui, ó. O manganês, daqui, ó, do permanganato de potássio, KMO4, ele é mais 7, né? E ele está vindo para cá, ó, o sulfato de manganês, o SO4, com mais 2. Então aqui, vou botar só a carga dele, mais 7, e está vindo aqui para mais 2. Perguntinha básica. Ele está ganhando ou perdendo elétron? Ele está saindo de mais 7 e indo aqui para mais 2. Ganhou ou perdeu, galera? Ganhou 5 elétrons, não é isso? Ó? Ganhou 5 elétrons. Então, se ele ganhou, ele sofreu um processo de redução. Tá bom? Se ele sofreu um processo de redução, ele vai atuar como o quê? Agente oxidante. Dá para entender isso aí? Ótimo. E o item fala o quê? Ó? O permanganato de potássio, que é esse aqui, ó, permanganato de potássio, é a substância oxidante. Quando ele fala que ele é a substância oxidante, ele está falando que ele é que está promovendo o processo de oxidação. Ou seja, ele está dizendo que ele aqui é o agente oxidante. Ou seja, o item correto aqui, ó, é o item B. Ótimo. Eu até fiz essa perguntinha que é justamente para eu saber que muita gente acaba confundindo isso, tá bom? Mas a ideia é o seguinte, ó. Se ele está mais 7, tá? Primeira coisa, eu acho que é a primeira coisa de tudo. Nunca se baseie pelo sinal, tá bom? Primeira regra. Se você se deixar levar pelo sinal, porque na maioria das vezes acontece isso mesmo, né?
Quando ele ganha elétron, ele fica negativo. Mas isso não é regra, tá? Nesse caso aqui, ele ganhou elétrons e continuou positivo. Só que é o seguinte, ó. Quando eu coloco que esse mais 7, ele está dizendo aqui que ele está com um déficit de 7 elétrons. Tá bom? Quer dizer que antes ele tinha um déficit aqui de 7 elétrons. Ele tinha perdido 7 elétrons. Depois da reação química, ele ficou devendo também 2 elétrons. Mas imagina só, tu deve 7 reais. Aí tu vai lá, faz um pagamento e tu ficou devendo 2 reais. Tá? Mas perceba que aí, para ter fazendo esse pagamento de 5 reais, tu recebeu dinheiro de algum lugar, não foi? A ideia aqui é a mesma. Ó. Se ele era mais 7 e passou para mais 2, quer dizer que ele recebeu 5 elétrons. Ele só poderia ir passar para mais 2 se ele ganhasse esses 5 elétrons. Não necessariamente ele teria que ficar negativo, entendeu? Dá para entender isso, galera? Tem que ter muito cuidado com essas cargas, que realmente, se você começa... tá, você começa a resolver as questões, aí você sempre pensa que quando passa para negativo é que ele ganhou elétron, mas nem sempre é assim, ó. Vou fazer outra explicação aqui, talvez fique melhor. Vou botar alguns exemplos aqui. Vou usar a lógica de vocês, tá? Que aí a gente consegue resolver o que eu estou querendo chegar, onde eu quero chegar. Imagina assim, ó. Ele está mais 1, qualquer elemento, ele está com a carga mais 1, depois da reação ele ficou com a carga... Eu vou até fazer melhor. Fazer assim, ó. Que eu acho que dá para acompanhar meu raciocínio. Quem não entendeu o raciocínio. Vamos supor que o elemento químico tem uma carga 0, tá bom? Nos reagentes. E nos produtos ele ficou com a carga menos 1. Ele ganhou ou perdeu elétron, galera? De cara aqui você vai dizer assim, não, professor, ele ganhou. Ele ficou negativo, então ele ganhou um elétron. Ele estava 0, foi para menos 1, ele ganhou um elétron. Não é isso? Acho que a maioria já pegou essa ideia, né? Pronto. Aí vamos lá. Vamos supor que ele está com a carga mais 1. Vou dar outro exemplo aqui, só para acompanhar meu raciocínio. Aí ele ficou com a carga 0. Me diga aí, ele ganhou ou perdeu o elétron? Diga aí, Gabriel. Ele ganhou ou perdeu o elétron? Ganhou. Giovana, entendeu, Giovana? Aí ele ganhou ou perdeu o elétron? Ganhou, né? Ele estava mais 1, foi para 0. Ganhou um elétron, por isso que ele ficou negativo. Ó. Então vem aqui. Ganhou. Esse é o nosso raciocínio, não é isso? Que a gente sempre usa. Não é sempre esse raciocínio? E não está errado não, esse raciocínio está certo. Beleza? Agora, pega esse raciocínio que a gente fez aqui, galera. Ó. O mesmo raciocínio que a gente colocou desse lado, pega esse outro lado aqui. Ó. Eu estava mais 7. Tem um elemento com a carga mais 7. E ele veio para uma carga mais 2. Ele ganhou ou perdeu o elétron? Ganhou. Percebe que é o mesmo raciocínio? Tá bom? Você está utilizando o mesmo raciocínio. Ó. Ele está saindo de mais 2, aliás, de mais 7 indo para mais 2. Ele houve uma diminuição nessa carga positiva. Ou seja, ele está ganhando elétrons. Do mesmo jeito. Por isso que aqui ó, ele se torna uma substância oxidante. Tem uma experiênciazinha que eu utilizo. Lá no laboratório a gente tem aqui o permanganato de potássio. Ele ali, acho que vocês já chegaram a ver ele. Ele é roxo, né? É um pozinho bem roxo. Ele é brilhante às vezes. Se ele pegar na mão, né? Se você tiver contato com ele na mão, pronto, ótimo. Tem um exemplo aqui de boa. Pessoal que
já teve catapora, né? Se você tem catapora, a pele fica horrível, né? Você enche de ferida e tal. Aí você vai lá na farmácia e compra uns comprimidos em roxo. Mas quem já teve sabe como é que é horrível. Quem não teve pode ter certeza que um dia vai pegar. Quanto mais velho é pior. Aí quando você pega um comprimido em roxo, você dissolve dentro da água e toma banho com esse líquido que fica lá roxo. Esse comprimido roxo que você dissolve na água nada mais é do que o permanganato de potássio. E quando você toma banho com ele, ele entra em contato, né, com a pele, com o ferimento, ele faz com que os micro-organismos presentes lá sofram oxidação e acabam se decompondo, né? Então ele ajuda, né, na proteção, né? Ele como se ele atuasse como um antisséptico. Muita gente aí tomava banho na banheira mesmo, né? Então quem não tinha pegava aquela banho de cuia mesmo, né? No interior. Então ele é muito assim. E ele em contato com a pele, lá no laboratório, que tem uma concentração maior, a pele fica roxa, né? Depois ele passa um tempão, depois que ele vai começar a sair, porque ele oxida onde ele pega, então fica marcado, beleza? Por isso que ele é atuante como um agente oxidante. Então o item aí, ó, dessa questão é o item B. Tudo bem, galera? Posso prosseguir? Ó, essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Vou só discutir uma questão aqui, ó, pela questão do tempo, tá bom? Tá lá no TD aquela questão. Essa aqui não. Essa aqui eu queria mostrar para vocês. Questãozinha recente essa aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a fazer a prova do ano passado do Enem. Mas essa prova aqui, ó, é uma questão do Enem de 2019. Tá bom? Ele vai falar aí de microchips para analisar, deixa eu ver aqui, é diabetes. Né, que a galera está utilizando uma substância aí com microchips, aí a alteração de cor e tal. Ele vai falar do processo, ele vai dar as duas equações aqui, a equação 1 e a equação 2. Aí ele vai perguntar que tipo de reação está acontecendo lá na superfície do biochip, tá bom? Aí você tinha que analisar essas reações químicas. Se tiver ocorrendo transferência de elétrons, tá? É porque é uma reação do tipo oxirredução, que no caso era o item correto. Ó, só para a gente analisar aqui, ó, essa questão, o oxigênio, menos 2, hidrogênio, mais 1, carbono aqui era 0, aqui é 0, aí aqui ia ficar menos 2, mais 1, aí aqui ia ficar aqui, ó, menos 2, 14, e mais um 2, aí aqui o carbono ia passar para mais 2. Então aqui já tinha transferência de elétron. Perceba que mudou, ó, do carbono. Aqui era 0 e aqui passou para mais 2. E o oxigênio também, ó. Aqui como é um peróxido, ele é menos 1 mais 1. Também houve alteração aqui, ó, do número de NOx. De 0 para menos 1, ou menos 2 para menos 1. Então, percebe que houve alteração no número de NOx das substâncias? Se acontecer isso, de cara, você já pode dizer que é uma reação de oxirredução. Aqui é a mesma coisa, ó. O peróxido aqui, ó, menos 1, mais 1. Aqui, ó, menos 2, mais 1. Ó. Percebe? O oxigênio saiu de menos 1 para menos 2. E aqui 0, ó. Esse íon aqui, ó, do iodo é menos 1. Quando ele vem para cá, como é 3, aqui fica menos 1/3. Também houve alteração no número de NOx. Então, era uma reaçãozinha, ó, de oxirredução. Então, é uma questão bem simples, só que estilo Enem, né? Ele te faz uma contextualização, aí tu teria que lembrar de algumas coisas aí, mas dava para fazer de boa. Só para mostrar para vocês
que é cobrado, tá? Essas questões são cobradas lá na prova do Enem. Muito cobrado mesmo. Galera, é isso, tá bom? A gente vai terminar a nossa aula por aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Tenha explanado um pouco mais sobre essas questões, ver como é que é cobrado, como é que é avaliado, tá bom? E a gente só está no início, tá? De eletroquímica, a gente só está vendo a parte de número de notas. Já a gente vai entrar nos processos mesmo, como é que forma as pilhas, que é o melhor, tá? Que é a parte aplicável disso aí, como é que a gente utiliza isso no nosso dia a dia. E a gente vai ver que está no nosso dia a dia direto, tá? Ó, celulares que a gente utiliza, a bateria dos relógios. Tudo que você pensar, a gente tem esses processos de oxirredução, esses processos de eletroquímica, tá bom? Isso facilita muito a nossa vida no dia a dia. Por isso que é importante, é um assunto bastante que cai bastante nas provas do Enem. A determinação aí de diabetes, né? Que é um processo inovador. Então, é isso. Tranquilo? Eu vou encerrar aqui a apresentação. Eu vou salvar essa apresentação e vou encaminhar para vocês lá no grupo, tá bom? A nossa videoaula eu também vou salvar e vou deixar lá no meu canal para vocês, pessoal que perdeu ou pessoal que queira rever a aula novamente, vai estar disponível. E vou deixar uma lista de exercícios para vocês lá no Classroom, né? Para validar a presença de vocês dessa aula. Lembrando, tá? Lembrando que tem a questão aí da aula anterior, que eu deixei só uma questãozinha lá para vocês fazerem, tá? Tem que fazer porque eu vou cobrar lá como presença de vocês em um dos critérios de nota. E eu fico também disponível aí para qualquer outra coisa. Se o pessoal precisar depois tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Beleza? Abração, fiquem com Deus e até mais, gente. Abraço, tá? Tchau. Oi. Lucas, é chamada, né? Eu faço. Aqui o meu sistema ele já faz automaticamente. Todo mundo que entra no chat, no coisa ele já faz. Mas o que foi instruído pra gente nas reuniões, né, que vocês até tiveram, foi que a gente passasse toda a aula, passasse pelo menos uma questão para vocês fazerem, para contabilizar como a presença de vocês. Né? Eu não gosto desse critério, né? Eu não gosto, por quê? Porque a pessoa mesmo assistindo a aula, ela faz aí como se ela tivesse assistido, entendeu? Mas, como é diretamente da coordenação, eu estou fazendo isso. Eu tenho a relação da galera que entrou. Aqui, para ter uma ideia, eu sei na hora que você entra, na hora que você sai, tipo, cai a internet, você entra de novo. Tem tudo, eu tenho todo o relatório.